Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o novo relatório gerencial do MXRF11. Esse novo relatório vem aqui com uma cara nova, né? A XP tem feito aí relatórios mais detalhados, o que facilita bastante a leitura dos cotistas sobre como está a situação do fundo. Esse relatório também vem trazendo uma novidade. Um dos devedores do MXRF11 entrou com recuperação judicial. Então, possa ser, não estou dizendo que é, mas possa ser que esse devedor venha a entrar em situação de calote. Até porque quando uma empresa entra em recuperação judicial, é porque o seu setor financeiro não está muito bom. Então, isso pode aí impactar diretamente no fundo imobiliário. Então, vamos aqui acompanhar esse último relatório gerencial, que é correspondente ao mês de junho de 2024, e destacar todos os pontos principais. Antes, vamos analisar aqui alguns indicadores no site Investidor 10 sobre o MXRF11. Então, atualmente, seu preço de cotação é os R$ 10,09. Seu dividend yield atualmente está aqui de 12,39%, então continua pagando bom rendimento para os seus cotistas. P sobre VP de 1,04, liquidez média diária superior a 11 milhões de reais. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que é um dos maiores fundos de papel que existe, tem um patrimônio aqui de 3,3 bilhões de reais. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver correspondente ao seu último rendimento, que foi aqui de 10 centavos por cada cota. Então, desde o início do ano, desde janeiro, que ele vem pagando esses 10 centavos por cada cota. Então, tem uma rentabilidade aí de aproximadamente 1% ao mês. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial. Então aqui ele destaca o rendimento que ele pagou correspondente ao mês de junho, que foi 10 centavos por cada cota. Ele fala também que isso equivale a uma rentabilidade aqui de 0,98% de yield mensal. Aqui ele também menciona qual é o objetivo do MXRF11. Então ele menciona que é auferir ganhos através de investimentos em CRIs, debêntures, LCIs, LH e cotas de outros fundos imobiliários. Porém, seus principais investimentos são os CRIs. Ele é um fundo que teve início lá no mês 4 de 2012, então é um dos fundos mais antigos que existe na Bolsa de Valores. Sua gestão é feita aqui pela XP Vista, ele cobra uma taxa de administração de 0,90% ao ano e não realiza aqui a cobrança de taxa de performance. Aqui agora, pessoal, podemos ver correspondente ao seu resultado financeiro referente ao mês de junho de 2024. Então, o fundo menciona que ele teve uma receita total aqui de 36 milhões e 87 mil reais. E ele menciona aqui qual o valor que ele recebeu de cada um dos seus investimentos, das suas permutas, também dos seus FIIs, dos seus CRIs e também dos seus LCIs e renda fixa. Ele menciona também que ele teve uma despesa aqui de 2 milhões 612 mil reais. Então, pegando a sua receita bruta, que foi essa daqui, e diminuindo pelas suas despesas, o fundo ficou com um resultado líquido no final do mês de 33 milhões 474 mil reais. E o fundo ele distribuiu em rendimentos o valor de 33 milhões 465 mil reais. Então o fundo ele distribuiu exatamente o valor que ele gerou, uma diferença aqui de aproximadamente 10 mil reais, mas um valor aí realmente insignificante, se compararmos aqui com os 33 milhões. Então mostra que o fundo ele tem conseguido aí manter esse patamar de rendimentos, já que ele tem conseguido gerar exatamente esse valor. Diferente de outros fundos que às vezes fica pegando aí dinheiro do caixa para poder manter o patamar de rendimentos. Um pouquinho mais aqui embaixo, pessoal, a gente pode ver como é que o MXRF11 atualmente ele investe. Então, como eu mencionei, seu principal investimento atualmente são os CRIs, que ele tem aqui 74,4% do seu patrimônio investido nesses CRIs. Ele também investe pesado aqui em cotas de outros fundos imobiliários. Ele tem aproximadamente aqui 12,9% do seu patrimônio, 5,2% do seu patrimônio está disponível em caixa, geralmente fica em ativos da renda fixa, e ele tem aqui 4,5% investidos em permutas financeiras. Com respeito aqui aos seus CRIs, a gente pode ver que ele usa aqui vários indexadores, porém, o que mais se destaca são o índice CDI, que atualmente corresponde a 24% dos CRIs que ele tem, e também o índice IPCA juntamente com o índice INCC, que corresponde aqui a 63% dos seus CRIs. Então podemos ver que ele usa aqui em especial o índice IPCA nos seus investimentos CRIs. E aqui também a gente pode ver correspondente à taxa média de juros de aquisição. Então podemos ver que os ativos CRIs que estão indexados ao índice CDI tem uma taxa média de aquisição aqui de 2,64%, que é uma taxa muito boa, de ativos considerados seguros.
E os que estão indexados aqui ao índice IPCA têm uma taxa de aquisição de 8,22%, que também são taxas muito boas, de ativos relativamente seguros. Eu sempre falo relativamente, pessoal, porque por mais que seja bons ativos, sempre existe o risco, né, de eventuais não pagamento das dívidas. A gente nunca sabe o futuro, né? Geralmente aqui são contratos com anos de duração, então durante esse tempo pode acontecer muita coisa. Porém, relativamente aqui são taxas de ativos seguros. Porém, isso não impede, né, do fundo ele sofrer algum tipo de calote. Se você pegar aí o histórico do MXRF11, ele já passou por situações de calote, assim como até mais adiante eu vou mostrar que aqui no relatório gerencial o fundo ele mostra, né, algumas situações que o fundo ele já passou. Aqui o fundo ele também menciona sobre algumas movimentações que ele realizou durante o mês de junho. Então ele mostra aqui novas aquisições de CRIs que ele realizou. Ele investiu total aqui de 113,39 milhões de reais e ele menciona aqui o valor que ele investiu em cada um desses CRIs. Ele continua mencionando que essas novas alocações do mês possuem taxas superiores às médias do book de CRIs. Isso vai contribuir, assim, para uma melhora no carrego do fundo. Então, são taxas um pouco mais elevadas, o que pode aí trazer uma maior rentabilidade para o fundo. E ele continua dizendo o seguinte, que o time de gestão continua muito próximo de cada empresa do atual portfólio investido, no caso, devedores, né, de CRIs do MXRF11 e suas respectivas diretorias financeiras, realizando o monitoramento da saúde financeira das companhias com o objetivo de entender possíveis impactos do aperto monetário, com a forte abertura dos juros em seus balanços e nas estruturas dos papéis, de forma que o fundo está preparado para agir antecipadamente em casos de deterioração do crédito. Então, o que é que o fundo quer dizer com isso? Se algum dos seus devedores começar, de alguma maneira, a apresentar dificuldades financeiras, o fundo ele já pode começar a se antecipar para poder evitar eventuais calotes. A gente sabe que a taxa de juros atual, que está de 10,50%, prejudica bastante as empresas de um modo geral. Então, a gestão do fundo ela está ligada aí nos seus devedores para evitar, né, eventuais calotes que poderiam ocorrer. Aqui também o fundo ele dá mais algumas informações sobre esses novos CRIs que atualmente ele investiu. E a gente pode ver que são taxas realmente mais elevadas, né? Tem aqui IPCA mais 11,50%, que é uma taxa muito elevada. Tem aqui também IPCA mais 10%, nesse outro aqui IPCA mais 9%. Então são taxas aí mais arriscadas, porém que traz uma maior rentabilidade para o fundo. Continuando aqui, pessoal, a gente pode ver com respeito ao setor de atuação dos seus devedores. Então, aqui podemos ver que a maioria dos devedores dos seus CRIs são do segmento imobiliário residencial, no caso, construtoras, né? Corresponde aqui a 34%. Tem empresas aqui do varejo alimentício, que corresponde a 19%, shopping com 10%, varejo com 8,5% e agronegócio com 4,5%. E aqui, novamente, ele menciona, né, sobre os indexadores dos seus CRIs. A maioria deles indexados aqui ao índice IPCA, 70%, e o restante 29%, quase 30%, indexados aí ao índice CDI. E aqui também a gente pode ver com respeito ao vencimento e duração desses CRIs. Então podemos notar que a maioria desses CRIs vão vencer a partir do ano de 2031 em diante. Então são CRIs aí com uma duração longa. Geralmente quando uma empresa é mais confiável, né, como devedora, geralmente existe aí contratos mais longos. E aqui por último, pessoal, deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra para que vocês possam acompanhar todos os CRIs que atualmente o MXRF11 ele tem no seu portfólio. Algo que temos que elogiar com respeito aos MXRF11 é com respeito à sua diversificação. Então ele é bem diversificado, ele evita ter concentrações. Isso é muito importante porque mesmo que venha a ocorrer algum tipo de calote de algum dos seus devedores, o impacto financeiro vai ser pequeno. Aqui podemos ver que ele tem esse primeiro devedor aqui, que é o Shopping Itaquera, atualmente corresponde a um PL aqui de 4,56%. Então, ele não tem aí nenhum CRI superior a 5% do seu PL. Então, realmente é muito elogiável aí da parte do MXRF11 essa diversificação. E aqui podemos ver que ele tem bons devedores, né? Como eu já mencionei aqui, o Shopping Itaquera, tem a empresa CSN, a Mitre, que é uma construtora, o Açaí também, empresa muito grande, a Tecnisa, que também é uma construtora, podemos ver que também a Coca-Cola, a Obra Max também é devedora do MXRF11, então são empresas realmente aí boas que o MXRF11 ele tem como devedor. Aqui, pessoal, ele menciona sobre alguns CRIs que não estão em pagamento dos seus juros mensais já faz algum tempo. Então são devedores que já faz um tempo aí que não estão pagando
ao MXRF11 que deveriam e que estão em situações aí pendentes para se resolver. Alguns estão na justiça, né? Outros estão aí tentando exercer as garantias sobre cada um desses CRIs. Então podemos ver que ele tem esses dois CRIs aqui e um pouquinho mais embaixo aqui ele tem mais outros dois CRIs que também não estão em pagamento. Podemos ver que um deles aqui desde julho de 2018, né, que está em situação pendente para se resolver. E um pouquinho mais embaixo aqui, ele menciona exatamente sobre esse devedor que entrou em recuperação judicial, que são aqui os CRIs da empresa Acripan. São dois CRIs que atualmente representam aqui 0,78% do PL do fundo. Isso aqui novamente mostra a importância, como eu falei, da diversificação. Mesmo que esse devedor venha por acaso a estar calote no MXRF11 no futuro próximo, o impacto vai ser muito pequeno, já que ele tem um patrimônio pequeno investido nele. Então ele menciona aqui que no dia 1º de julho, essa empresa ela entrou com pedido de recuperação judicial. Ele menciona aqui que o fundo, né, no caso o MXRF11, ele tem duas operações para esse grupo que financia aqui uma obra. E ele menciona aqui também sobre as garantias, né, que foram dadas por esse devedor. Então a gente tem aqui seguro de obras, alienação fiduciária de cotas, fundos de reserva e despesas do CRI, alienação fiduciária do terreno, fiança e aval da empresa e de seus sócios. Então tem boas garantias aí que o fundo ele pode exercer caso esse devedor realmente não cumpra com o compromisso de pagar ao fundo. Esse devedor aqui foi o mesmo que deu calote no VGHF11. E aqui, pessoal, podemos ter mais algumas informações sobre o book de FIIs do MXRF11. Como eu mencionei, investir em outros fundos imobiliários é o segundo principal investimento do MXRF11. Atualmente ele tem aqui, um saldo de 417 milhões de reais investido apenas em cotas de outros FIIs. Ele menciona aqui sobre uma movimentação que ocorreu durante o mês de junho, né? Ele comprou aqui 650 mil reais do fundo imobiliário HSAF, aumentando assim a sua posição, né? Já que ele já tem aqui investimentos alocados nesse fundo. Aqui embaixo a gente pode ver os principais fundos que atualmente ele tem dinheiro investido. Então se destaca aqui o LP11, que ele tem aqui um pouco mais de 92 milhões de reais investidos, o que corresponde a 22% do patrimônio separado para os fundos imobiliários. Então já nos FIIs aqui podemos ver que ele tem concentrações, né? Tem esse outro ativo aqui, que ele tem 21% do seu patrimônio, que é o SPVJ11. Ele também investe muito aqui no GARI11, ele tem um pouco mais aqui de 33 milhões. Tem também aqui o VVMR11, um pouco mais de 20 milhões. O MANA11 com um pouco mais de 19 milhões. Então, pelo menos os fundos aqui que ele investe não são muito conhecidos, né? Tirando aí o GARI11, que entre esses é o principal fundo imobiliário. Então, pessoal, esse daí é o novo relatório gerencial do MXRF11, correspondente ao mês de junho de 2024. Então, trouxe aí algumas novidades, né? Podemos ver que CRIs que já faz muito tempo que não estão pagando o MXRF11, a gestão está correndo atrás, né, para tentar resolver essas situações pendentes que ficaram. Também esse devedor que tem aí dois CRIs, duas séries de CRIs, que entrou em recuperação judicial. Então, como eu mencionei, mesmo que esse devedor venha a dar calote, né, deixe de honrar o seu compromisso de pagar mensalmente os juros e a correção monetária para o MXRF11, o impacto vai ser relativamente muito pequeno, já que ele tem uma exposição ali inferior a 1%. Isso mostra quão importante é a diversificação. Então, sempre procure investir em fundos que são diversificados. Evite fundos que têm concentrações, porque se ocorrer algum tipo de calote, o impacto realmente pode pesar bastante, tanto na cotação, né, porque é uma notícia ruim para o fundo, pode causar uma queda na cotação do ativo e também com respeito aos rendimentos, né, já que o fundo ele vai ter que pagar menos rendimentos, já que está entrando menos receita no seu caixa. Beleza? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Se você é investidor do MXRF11, aconselho você a ler com atenção o relatório gerencial para que você possa estar assim muito a par do que está acontecendo nele. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.